Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez? Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E vamos falar nesse vídeo sobre as movimentações de negociação ainda envolvendo o Santos Futebol Clube. Ainda nenhuma negociação chegando, né, meus amigos? Mas algumas negociações indo embora, umas negociações de peças importantes pro Santos. Bom, se você ainda não é inscrito, segue o canal, vamos bater 80? Vamos bater 60 mil inscritos. E se vocês não conhecem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro e também do Deixa Ela Treinar. Se vocês quiserem 10% de desconto, usem o meu cupom IMPSANTISTA para 10% de desconto, tanto na Centauro quanto no Deixa Ela Treinar. E se você não entendeu, o cupom tá aqui na descrição também. Bom, hoje duas negociações importantes saíram, né, tanto no UOL quanto no GE, envolvendo o Ângelo, envolvendo também o Lucas Braga. Não só tô dando os detalhes dessa negociação, eu quero dar minha opinião também, porque eu vejo que é um Santos que, por mais que às vezes a gente olhe os números e a gente se iluda em partes, né? Caraca, pode ser é uma ótima negociação, não é? Eu acho que a gente precisa também entender o que acontece com essa negociação e pensar também um pouquinho, né? Porque por mais que os números do Ângelo sejam interessantes, a partir do momento que você começa a ver um Santos devendo direito de imagem, um Santos devendo toda a questão lá, o imbróglio com o Natan, eu tenho muito medo desse dinheiro simplesmente chegar, ser evaporado pelas dívidas do Santos, chegar algum reforço que não faz sentido, por exemplo, sai o Ângelo e entra outro Lucas Venuto, sabe? Entra uma pessoa sem essa personalidade, entra uma pessoa que não joga nem metade do futebol do Ângelo e a gente acaba ficando na mesma. Esportivamente o Santos está devendo. O Santos deve muito em dívidas. Mas esportivamente é a maior dívida do Santos hoje, que é o que a gente tá colocando em campo. Então, assim, por mais que a gente veja números, que números agradem, né? O Michael também hoje foi anunciado no Vasco. Por mais que tenha algumas coisas que agradam o torcedor, eu acho que a gente precisa também entender como que isso funciona na prática. Pra falar um pouquinho mais sobre valores, né? O Santos tá perto de vender o Ângelo. São 15 milhões de euros, então quase 79 milhões de reais para o Chelsea. Mesmo que seja para esse time gigantesco, que é o Chelsea, talvez o Chelsea não pense em colocar o Ângelo agora para jogar no time inglês. Entende que o Ângelo ainda precisa desenvolver algumas coisas, né? Que o menino da Vila não está pronto, como coloca aqui na matéria do UOL. E que há aí uma possibilidade de um empréstimo para o Strasbourg da França. Então, de qualquer forma, o Ângelo já esteve envolvido na questão do Flamengo, já esteve envolvido também na questão de outro time lá, o time do Scarpa também, da Premier League. Cara, o Chelsea é um time gigantesco, está no grupo Chelsea, é um grupo riquíssimo que está investindo em jovens. Então, sobre Ângelo, eu fico muito confortável, né? Porque é aquela coisa que não dá só pra pensar no Santos, tem que pensar também no atleta. Pô, você é um atleta de 18 anos indo jogar no Chelsea, eu tenho certeza que não tem muitos fatores negativos, mesmo que não seja exatamente inicialmente jogando no Chelsea, você estar no radar de um time tão grande como esse, é claro que assim, é uma relevância e é também uma melhora aí no passe do Ângelo. Outra questão que tá travando um pouquinho esse negócio é porque existe a preferência do Barcelona, né? Então, até acontecer até o Barcelona de fato falar que não quer o Ângelo, que não exerça essa prioridade, o Santos precisa mandar aquele famoso e-mail pro Barcelona que não mandou pro Gabriel e que teve todo aquele imbróglio depois com a Inter e tudo. O Santos fazendo isso, o Barcelona falando que não quer exercer, já tem um caminho muito livre. Nas matérias do UOL, até o que o Lucas e a Gabi colocaram também, é muito no sentido de que o Santos já tá até contando com esse dinheiro. Então se vê muito uma possibilidade real do Ângelo ir embora. A outra proposta que eu falei pra vocês é a do Lucas Braga, do Chicago Fire, querendo aí o Lucas Braga pra jogar, obviamente, na MLS, e como por questões da legislação, da parte de burocracia do futebol americano, né, não no caso o futebol americano, mas vocês entenderam, o Chicago só poderia investir em novembro ao final da temporada e eles querem então um empréstimo com opção de compra. O Santos já quer trabalhar com um empréstimo com obrigação de compra e aí provavelmente essa pessoa do Chicago Fire, pelo que coloca na matéria do UOL, vem amanhã, né, assistir ao grande Santos e Blooming pra ver o Lucas Braga. Eu sei que muitos de vocês vão, ai, fogos, Lucas Braga. Eu não acho o Lucas Braga um jogador tão ruim assim. E eu acho que é um jogador que vai fazer falta, porque o Santos não tem, entendeu? Não é porque assim, poxa, Abel, o Santos vai fazer. Santos sem Lucas Braga é outra coisa. Primeiro, o Lucas Braga foi muito importante na grande campanha do Santos na Libertadores. Eu acho sim ele um reserva bem regular, ok? Eu acho que ele é um reserva regular.
Só que hoje me dá medo de um Santos assim, tchau Ângelo, tchau Lucas Braga, você vai jogar com quem? Você vai ter Soteldo de um lado e Mendonça do outro, se qualquer um deles machucar, você tá ferrado. Então assim, eu vejo que é um Santos que tá olhando pra fora, precisa vender, como eu acho que podia ter vendido até o Ângelo antes, acho que era o Nottingham Forest, que era uma boa proposta no início do ano, né? Se o Nottingham não acabasse em X lugar, até voltaria pro Santos. O Ângelo voltaria com experiência internacional, assim como a gente vê que o Marcos Leonardo vai pra seleção e volta com uma outra experiência. Acho até que o Santos possa ter repensado o que ele fez naquele momento. Mas assim, você vai simplesmente vendendo, pegando dinheiro, e você faz o quê? Hoje, a questão que eu falei pra vocês do direito de imagem, o Rueda já falou que tá com um mês de direito de imagem atrasado e o outro mês já vence agora, dia 30, né? Hoje é dia 28. Ele falou que vai tentar resolver essa semana. E aí, como você já entende como é um Santos já olhando assim, com os olhos tudo brilhando pra um dinheiro do Ângelo que nem chegou. E é óbvio que o Santos não vai sair dessa situação vendendo jogador e não jogando com ninguém, porque daqui a pouco o Santos não tem nem quantidade de jogadores o suficiente para se inscrever nas competições, para dar continuidade nas competições. E aí outra coisa do UOL também é que, falando em Ângelo, o Rueda falou conselho sobre reforços de peso, que é uma coisa que a gente falou também no podcast. O Santos não precisa mais de Daniel Ruiz, por exemplo, que eu não acho que foi uma contratação ruim. Pode ser aí o novo Rames Rodrigues e o caramba, mas o Santos não tem tempo para esperar que a pessoa seja. O Santos precisa contratar no estilo do próprio Lucas Lima, ou do próprio Dodi, ou do próprio Joaquim, que depois até virou o titular. O Santos precisa de jogadores que já entrem para jogar. Jogadores que já tenham passagem em outros lugares, jogadores que já tiveram até sido campeões em outros lugares, que é uma coisa que o Gilfrida trouxe no podcast, né? O nosso grande capitão, que é um grande personagem do Santos, é um cara que nunca ganhou nada. Então o Santos, ele é muito formado de pessoas que, por mais que sejam excelentes, que de fato se entreguem em campo, como a gente vê o João Paulo, tem esse espírito, essa bolha perdedora do Santos hoje, né? Essa áurea perdedora do Santos. Falta essa garra, falta, e precisa olhar assim no mercado. Pela matéria do UOL, é um Santos que quer trazer dois ou três caras que mudem o patamar desse time, que é o que eu falei, parte da grana do Chelsea, é o que a gente tá ouvindo falar, que a grana nem chegou e já foi gasta. A ideia é trazer pelo menos 5 zagueiros, laterais, meio-campistas e ponta. Um zagueiro canhoto, lateral direita e esquerda, né? Porque assim, ainda mais com o que aconteceu agora com o Lucas Pires. 2 meio-campistas, sendo um camisa 8 e também um ponta destro. Então, um zagueiro, 2 laterais, 2 meio-campistas e um ponta. E aí, obviamente, você vai ter que trazer um ponta, porque se você vai negociar o Ângelo e o Lucas Braga, você daqui a pouco não tem jogador. Você negociou o Maicon, bacana, mas hoje você tem o quê? O Messias e você tem o Joaquim. O Bauerman não joga mais no Santos e o outro seu zagueiro, ou você vai ressuscitar o Alex, ou você vai esperar pelo Jair, ou você daqui a pouco tá jogando com o Luiz Felipe. Então, assim, entenda esse Santos no mercado, agressivo, querendo dinheiros e tudo, mas eu fico pensando que não é nem só em qualidade. O Santos daqui a pouco tem uma quantidade mísera de elenco. Entendo também que se o jogador não tá performando, você não vai ficar dependendo de jogador que não é, de jogador ruim ou jogador limitado. Mas, né, de qualquer forma, entendo essas negociações como positivas para os jogadores, isso é importante também, principalmente a negociação do Ângelo, mas o Santos precisa agir no mercado do outro lado também. Não só dando seus atletas, a gente viu na outra janela, né? Na outra janela foi Juan, foi Carvajal, foi Zanocelo. E aí, nossa, Isabel, você sente falta? Ou você acha que o Juan ou o Carvajal ou o Zanocelo iriam mudar o patamar do Santos? Talvez não. Só que é um Santos que vai dando atletas, e, por exemplo, o Luan Dias não se firmou no Santos. O Mezenga também não. Então, os jogadores que chegaram, não chegaram pra vestir a camisa. E os jogadores que foram embora o próprio Zanocelo, agora a gente tá vendo com o Ângelo, e muitas vezes o Lucas Braga, já por diversos jogos eram titulares. Então, entender esse macro do Santos e entender o que vai acontecer também agora. Feliz com a negociação pelo Ângelo, mas entender o que o Rueda vai fazer com esse dinheiro que nem chegou e já parece estar comprometido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!